que ele automaticamente interpolou lá. Eu não vi nem como que saiu. Ah, tá aqui, ó. Ana e 2.2, tá? Não sei se dá para ver, mas só para todo mundo acompanhar comigo. Ana 2.2, tá aí. Certo? Ok. Ok. Voltando. E aí ele começa a falar de comandos de entrada e saída, que é isso que a gente fez, né? Aí ele dá o detalhe, ele explica o que acontece com o scanf, né? Ou seja, o scanf ele faz o quê? Ele permite com que eu faça a leitura do teclado. Então, por exemplo, vocês viram que todos os exemplos que eu fui dando, esses valores eles estão acrescentados diretamente no programa, né? Qual é o problema disso? É que se você for fazer isso funcionar de verdade, na realidade, para alguém, né, imputar valores, ou o equipamento que vai mandar valores, os valores não podem ser fixos, né? Se os valores forem fixos, ele só vai executar o seu programa, a sua aplicação, com aqueles valores. Então eu preciso ter uma forma de fazer uma entrada externa, né? Ou seja, algum dispositivo, alguém vai alimentar aqueles dados de dentro para fora. Então, para fazer isso, uma das instruções que faz isso é o scanf, onde eu vou colocar o formato, que vocês já acabaram de ver todo, né? A gente viu aí bastante formato, né? Ou seja, as porcentagens da vida, vírgula, o endereço de memória daquela determinada minha variável. Para ele saber que ele tem que pegar o endereço de memória da variável e não a variável, porque senão ele pega a variável aqui, então ele dá problema, para ele poder pegar o endereço de memória, a gente faz uma indicação nele, né? Uma indicação de alto nível para ele poder fazer o serviço de baixo nível. Né? Em C tem muito isso, né? Eu faço uma indicação de alto nível e ele sabe que ele tem que fazer um serviço de baixo nível, que é pegar o endereçamento de memória que está registrado naquela variável. Né? Para quem não sabe o que é endereçamento de memória, é só olhar aquelas primeiras aulas que a gente teve lá. Né? Tem um slide lá que fala sobre isso, onde ele dá em hexa, né? Ele faz um mapinha de como o computador aloca os dados na memória. Tá? Então ele faz dois tipos de mapa. Né? Eu fiz um em alto nível e eu fiz um expressando um pouco mais próximo da realidade de como ele faz isso. Então ele vai ler o endereço em hexa, onde está armazenada aquela variável. E vai ter um momento do curso que a gente vai discutir um pouco mais a fundo, né? Com um pouco mais de detalhes, isso aí. Então, sempre usar o e comercial para ele poder saber que ele pega o endereço de memória desta variável. Tá? E aí o que acontece aqui? Olha lá. Se eu venho aqui, ó, aqui tem um scanf que eu deixei aqui já, Ctrl X. Você imagina lá que eu criei a variável A. Né? Agora eu vou tirar essa parte aqui. Vocês imaginem que eu criei a minha variável A. E aí eu estou tentando usar a minha variável A. Tá certo? Bom, lembrando que a ideia que a gente está usando é o deve ser mais, né? Depois eu vou deixar isso para vocês também no site lá, como é que você instala, né? O link para você poder instalar isso, né? Assim que eu terminar essa exposição aqui com vocês, eu vou deixar esse material todo aí lá e o link para vocês poderem fazer baixar o software e instalar na máquina de vocês, para vocês terem aí, tá bom? Eu vou deixar até um link de um que funciona online também. Vou deixar os dois. E quem não puder instalar, pode fazer os exercícios aí, até no celular. Tá? Então vamos lá. Olha lá. Isso daqui que a gente está fazendo, então eu estou pegando a variável int e eu estou tentando entrar. Agora eu não preciso nem colocar nada, né? Por quê? Porque eu vou entrar com o dado. Cuidado que isso é muito perigoso de fazer, né? Então você só deve fazer um tipo de declaração dessa, né? Sem atribuir valor para a variável, como a gente está fazendo aqui embaixo, quando você tem certeza de que em algum momento você vai forçar a entrada. Aí ele não vai sair enquanto eu não fizer a entrada. E aí eu vou pegar esse printf que está aqui e já vou transformá-lo na saída pertinente. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o símbolo, né, já vou fazer isso, a porcentagem C barra N. Já fiz um probleminha aqui, né? Ou seja, eu vou digitar o código ASCII e eu quero saber que caractere que é aquele. Então ele vai me dizer que caractere que é. Aqui a variável é A. Tá? Wagner, precisa colocar o E comercial aqui? Não. Somente no scanf. Né? Na saída, não. Na saída ele já sabe que ele tem que ler, até porque você tem o interpolador aqui. Ó, né? Então ele vai mandar para cá. Então como ele vai mandar daqui, né, da memória, que já está lá, para a saída padrão,
você não precisa dizer para ele que tipo de dado que você tem aí. Né? Aqui não, aqui você precisa dizer que ele tem que ler dentro naquela estrutura ali, aquele índice. Porque se você colocar só a variável A, né, ele vai tentar fazer uma leitura na variável, né? Ele vai encarar isso, a como sendo a entrada. E na verdade você quer o endereço de memória, você quer o local de entrada de A. Né? É aquele exemplo da menina do supermercado que a gente fez na aula. Né? Pega o escaninho, né? Guarda um determinado conteúdo naquele escaninho, e quando eu quero pegar eu tenho que dizer o endereço daquele escaninho. Né? Você dá a plaquinha para a menina do supermercado com um número, aquele número seria o endereço. E ela consegue achar onde está. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, para poder fazer a entrada naquele determinado local. Na saída não precisa, porque já vai saber que o endereço é aquele. Vamos ver? Então vamos lá. Então se eu vou entrar com um número, 255, né? Opa, já não me deu nada, né? 255 está fora, é um caractere que não aparece.